Sejam bem-vindos à nossa devocional, sejam bem-vindos à nossa rotina com Deus. Eu espero em Jesus abençoar a sua vida hoje. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, obrigada por esse dia, pelo teu amor nas nossas vidas, obrigada porque o Senhor é bom, obrigada porque a tua misericórdia ela dura para sempre e mais uma vez se renovou. Que teu Santo Espírito nos abrace nessa manhã e nos faça sentir a tua presença santa aqui nos guiando, nos direcionando, trazendo a porção para o nosso dia, para vencermos todos os desafios que existirem nesse dia, no dia de hoje. Espírito Santo, essa live é sua, minha vida também. E eu peço que o Senhor me deixe ser útil na vida dos meus irmãos. Se houver da minha parte uma palavra ou gestos que sejam equivocados, que o Senhor Espírito Santo complete essa palavra no coração dos meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, gente bonita. Que bom ter você aqui. Oi, Rita. Bom dia. Bom dia, Silvia. Bom dia, Elisama. Obrigada pela presença. Seja bem-vinda. Leidmar. Bom dia, querida. Sidney. Bom dia. Obrigada, Elisama. Muito obrigada. Também temos aqui no TikTok a Marlene. Bom dia, Marlene. Rose Maria, é isso? Acho que é. Raquel. Maria Soares. Obrigada pela presença. Lúcia. Eu tô já tendo que usar óculos, né? Fazendo assim para poder enxergar. Celina. Bom dia. E tem um nome aqui diferente que eu não consigo ler, é um nome estrangeiro, mas seja bem-vindo. Muito obrigada pela presença de vocês. Beth, seja bem-vinda, querida. Isaías 43, 2. Quando passares pelas águas, estarei contigo. E quando pelos rios vocês passarem, eles não te afogarão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. O povo de Israel, essa palavra que Deus estava falando através do profeta Isaías era para o povo de Israel pós-exílio, quando eles voltaram do cativeiro que eles estavam na Babilônia. E aqui o profeta está dizendo, Deus dizendo através do profeta, quando vocês passarem pelas águas, eu estarei contigo. Quando passares pelos rios, também estarei contigo. Eles não te afogarão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. E esse estarei contigo é um nome de Deus. É quem Ele é. É a identidade dele, está no DNA dele. O nome dele é estarei contigo. Você fala, mas Fernanda, da onde que surgiu esse nome de Deus, estarei contigo? Você pode conferir em Mateus 1, 23. E a virgem dará à luz a um menino, e ele se chamará Emanuel, Deus conosco. Então, Deus conosco, Ele estar conosco é parte de quem Ele é. E Deus não é homem para mentir, nem filho de homem para que se arrependa. Se Ele falou, Ele vai cumprir. Se Ele prometeu, Ele vai fazer. Então, Ele diz que estará com você. E aí você vai olhar, você fala assim, isso são metáforas, né? Que representam as nossas aflições, as nossas dificuldades, tudo que a gente vai passar. Não fala se você, aqui o profeta não está falando, se você passar pelos rios, pelas águas, pelo fogo, se você, mas não, é uma certeza quando. Então, as lutas, as dificuldades, os desafios que nós temos, não é uma dúvida. Não é tipo, se eu passar por isso, é quando. É simplesmente quando. O povo de Israel, quando estava cativo lá no Egito, onde eles eram escravos ali no Egito, eles tiveram que atravessar o Mar Vermelho para fugirem do Egito. Eles tiveram que atravessar o Mar Vermelho para conseguir escapar dos egípcios. E quando eles atravessaram, para chegar na Terra Prometida, eles tiveram que atravessar um deserto. Então você pensa, Deus foi libertar o povo do Egito. O que um povo que estava no cativeiro precisava? De
liberdade. Quem estava preso precisa de liberdade. Mas o que foi que eles encontraram pela frente? Podia já sair do Egito e já entrar tipo no oásis, num paraíso onde eles já fossem livres, pudessem fazer o que eles quisessem da vida deles. Mas para que eles alcançassem essa liberdade, mal saiu de um problema, eles entraram em outro problema muito grande. E aí eles estavam não só com o problema da escravidão, que eles eram escravos, mas agora eles tinham dois problemas. O impossível, porque tinha o Mar Vermelho na frente, e os egípcios vindo atrás deles. Então, antes era um problema, foi dois. Então, às vezes você pensa assim, mas eu mal saí de um problema, já me aparece outro. Jó, quando vieram as más notícias para ele, fala, se você for ler a vida de Jó, fala que mal alguém tinha acabado de fechar a boca para contar uma notícia ruim, já veio outro servo falar outra notícia ruim. Então, as coisas ruins, as dificuldades e os problemas que a gente enfrenta não é uma dúvida, é uma certeza. Uma certeza dita por Deus pela boca de Isaías para o povo, garantindo para o povo que quando vier a dificuldade, quando vier, não vem para destruir, não vem para te parar. É para te atravessar para o outro lado. Acontece que quando nós queremos atravessar por outro lado, nós queremos estar num outro ciclo, numa outra estação, mas a gente não quer atravessar nada. A gente não quer passar por nada difícil. A gente já quer ir direto. Então, quando vem a dificuldade, nós nos desesperamos, porque dói, porque nesse caminho vem perda, nesse caminho tem lutas, mas o que esse texto está dizendo é que quando você passar, isso não vem para destruir você, porque o Deus Emanuel está conosco para passar conosco qualquer tribulação, angústia ou dor que a gente passar. Essa dor não vai te matar, essa decepção que você teve não vai te matar. Você vai passar por ela. Você teve um diagnóstico difícil, você vai passar por esse diagnóstico. Você vai passar por essa condição que você está passando. Você vai atravessar para experimentar o novo ciclo, a nova etapa da sua vida. Então não dá para pular. É só quando, a gente só fica esperando quando vai acontecer. E Deus diz que quando acontecer, Ele continuará com você. Sabe, eu sempre, de vez em quando, eu trago para vocês uns fragmentos de Corrie ten Boom. Essa Corrie ten Boom, ela é uma sobrevivente do Holocausto. E ela e a família dela foram vítimas do Holocausto e ela foi uma das sobreviventes. E aí ela diz algo muito interessante na biografia dela, ela escreveu o livro, né, e tudo, e ela diz uma coisa muito interessante, essa sobrevivente do Holocausto. Ela falou assim: eu experimentei a sua presença no inferno mais profundo que os homens podem criar. Eu testei as promessas da Bíblia e acredite, você pode contar com todas elas. Eu até sugiro que você leia a biografia da Corrie ten Boom. Eu esqueci o nome do livro agora, mas o livro dela, esqueci o nome. Mas só você digitar Corrie ten Boom, eu vou colocar essa frase que ela disse na legenda desse vídeo dessa live. E aí você pode pegar o nome dela, procurar na internet, tem um livro. Não tô conseguindo lembrar aqui agora, que é ao vivo, a gente tem muita coisa para falar. Então ela fala assim, olha, eu experimentei a presença de Deus no inferno mais profundo que um ser humano pode criar. E eu vou dizer, eu testei as promessas de Deus e eu posso garantir para você. Você pode contar com todas as promessas de Deus. E aqui, o que Corrie ten Boom está dizendo aqui não foi algo que ela assistiu na TV, não foi algo que ela ouviu contar. Ela experimentou na própria pele isso. E o que eu estou falando isso com vocês porque também é algo que eu estou vivendo. Eu estou atravessando. Se você, como eu, está atravessando, você está passando por alguma necessidade, você está passando por alguma aflição, passando por alguma angústia, não para.
Não desiste. Continua. Você precisa encher o seu coração de fé. E você só enche o seu coração de fé pelo ouvir. E o ouvir da palavra de Deus. Leia a Bíblia. Mergulhe nas promessas de Deus. Essa mulher, essa sobrevivente do Holocausto, que a gente não pode nem imaginar, não dá nem para imaginar o sofrimento que ela e a família dela tiveram. Mas, assim, nós também estamos passando. Tem esses dias, uma pessoa ofendeu a outra e aí eu fui conversar para poder entender. E aí alguém falou assim, mas Fernanda, essa pessoa está passando por algo muito pesado na vida dela. Por isso que ela reagiu desse jeito, ela ofendeu a pessoa. Existem várias maneiras de nós passarmos por nossas dores, passarmos por nossas lutas. Nós vamos ter que passar, então a gente tem que atravessar. O alívio, o descanso não está lá do outro lado quando você chegar. É enquanto você passa. Jesus fala assim, olha, lá em João 16:33, Jesus fala assim, olha, eu tenho ensinado vocês, eu tenho falado com vocês para que vocês tenham paz em mim, tenham descanso em mim. Porque no mundo, a aflição, ela é certeza. Mas você precisa ter paz e descanso em mim enquanto você passa, enquanto você atravessa. Porque esse mundo que você está vivendo, eu venci. Eu fui vitorioso. E eu fui e passei pela morte. A dor me matou, a tristeza me matou, a frustração me matou. E eu fui no inferno e peguei a chave da mão do diabo e ressuscitei ao terceiro dia para que essa dor que você está passando não mate você. Porque eu venci todas essas dores, eu passei por tudo, eu sei o que você está passando. E isso não vai matar você. Isso vai só mostrar para você que você tem um Deus que não te abandona. Um Deus que te dá força todos os dias. Ele não vai derramar força total em você para você... É força todos os dias. Você não aguenta. A glória de Deus é muito grande, é imensa. Nós não conseguimos suportar, mas Ele nos dá todos os dias a força do dia para superarmos os desafios daquele dia. Então, eu tenho vivido momentos de muita aflição, tribulação, angústia, e eu recebo de Deus todos os dias. E eu aproveito aqui para dizer que vocês são uma bênção na minha vida, porque quando eu venho fazer live, vocês estão aqui para assistir, é o momento que eu recebo a força de Deus. Quando eu derramo aqui alguma coisa para vocês, antes foi derramado em mim. Então é muito bom perceber e ver a presença de Deus estando conosco, como o Emanuel, o nosso Emanuel. Então você pode dizer, quando aqui está dizendo em João 16:33, está falando, anunciando o nascimento, a virgem conceberá, dará à luz um filho e ele será chamado Emanuel. Ele é chamado Emanuel, mas você pode dizer, ele é o meu Emanuel. Ele está comigo. Então, todo dia você vai ter a força necessária para vencer esses dias. Às vezes você está querendo a força, então me dá tudo de uma vez para eu vencer tudo de uma vez. Não é assim. Um dia começa e termina. Então, para cada dia você tem uma luta que te aproxima da sua linha de chegada. Você não pode parar, você não pode desistir. Na corrida, existe uma regra assim, que as pessoas gostam de ensinar durante a corrida. As pessoas que ensinam a correr, ensinam assim, olha, quando você começa a correr, vai vir o cansaço. Vai vir as dores, vai doer muito, às vezes dói muito. Mas assim, o que eles falam pra gente quando vão nos ensinar a correr? Não para. Você só trota, vai trotando, diminui as passadas, mas não pare, não pare. Você vai conseguir. Você vai vencer os quilômetros, porque o quilômetro começou no 1, ele vai terminar. Então, quando o texto diz assim, quando você passar, é uma certeza, você vai passar por lutas. Você fala, mas eu saí de um lugar onde eu estava sofrendo muito, consegui sair, mas logo de cara eu já enfrentei outro problema. E aí você pensa, não era já para eu ter o alívio?
Então, o que Jesus quer nos ensinar é que a presença dele é o nosso alívio, a presença dele é o nosso descanso. O que Deus estava dizendo para Paulo: Paulo, a minha graça te basta, porque você não precisa ficar sem esse espinho na carne para obter alívio, para obter descanso, para obter forças. O que o espinho na carne vem é para tirar toda a sua força, para tirar toda a sua esperança. Mas você precisa entender que com ou sem o espinho na carne, a minha presença basta para que você tenha o alívio que você precisa, o descanso que você precisa. Porque muitas vezes você acha que se tirasse esse espinho na carne, seus problemas estavam resolvidos. Não estão. Não estão resolvidos. Porque nada se resolve com mágica, tudo é com processo. Quantas coisas você já venceu, já superou na sua vida, que você nem lembra mais, mas na época era tão difícil e era tão grave. Você fala: é mesmo, meu Deus, é mesmo, eu tinha orado sobre isso, Deus já me deu e eu não tinha notado. Por quê? A presença de Deus, ela é tão preciosa em nós, que torna a nossa dificuldade, o nosso problema, leve e momentâneo. Porque Deus vem com a presença dele, com o peso de glória, que vem trazer descanso. Muitas vezes nós quando vem as muitas águas de aflição, o fogo da provação na nossa vida, a gente só fica tira, a gente não aguenta. O que Deus está dizendo para o povo aqui, através da boca do profeta Isaías, é que para o povo: vocês aguentam sim, vocês vão conseguir sim. Quando vocês passarem, vocês vão passar. As águas não vão te afundar. Esse problema não veio para matar você, para destruir você. Ele veio para refinar você, para você entender que com ou sem esse problema, a presença de Deus na sua vida é fundamental, para que você desfrute da liberdade de não ser mais prisioneiro de nada, porque a presença dele traz liberdade e quebra as correntes do nosso entendimento. Ele faz com que nós passemos com o nosso coração em paz, porque Jesus falou assim, olha, lá em João 16:33, ele falou: eu tenho ensinado para vocês, eu tenho falado para vocês, para que vocês tenham paz em mim. Porque nada fora da minha presença vai trazer paz. Então eu posso falar para vocês, eu garanto para vocês, eu estou falando não de alguém que assiste ou vê de fora, mas de alguém que está dentro de uma bomba, dentro de um problema muito grande, de alguém que está dentro do problema. Eu posso garantir para vocês, quando meu coração começa a se angustiar, que eu começo a faltar o ar, quando eu vou para a presença de Jesus, o alívio é imediato. O problema não é tirado imediatamente, mas a minha angústia é. O problema não está resolvido porque eu preciso de um tempo para que ele seja resolvido. Mas a minha ansiedade, a minha angústia, o meu desespero. E às vezes você desconta nas pessoas que você ama. Vai para a presença de Jesus, abre o seu coração e diga para ele tudo o que você está passando neste momento. Senhor, eu estou passando pelo deserto, eu estou passando pelo fogo e está me queimando. Tá doendo. Eu quero a paz que o Senhor falou que tem para mim. Eu quero o descanso que o Senhor falou que tem para mim. Mas o problema é que nós relacionamos a solução do problema com o descanso, com o alívio. E Deus está dizendo, enquanto o problema existir, eu sou seu descanso. Eu sou sua força. Mas por que a gente não consegue ver? Porque a gente não acredita que a gente pode confiar em Deus mesmo quando a gente não consegue entender o que ele está fazendo. Mas isso é possível. É possível nós confiarmos, é possível nós descansarmos em Deus, mesmo quando nós não sabemos como ele irá resolver, como será, o que ele está fazendo. Mas ele está fazendo. Mesmo que a gente não veja, mesmo que a gente não entenda, ele está fazendo. E é possível confiar em Deus, mesmo não sabendo o que ele está fazendo e como ele vai fazer. Eu só sei que ele vai fazer. Então você não pode desistir, você não pode parar. Você não pode permitir que a sua angústia, que o seu desespero paralise você. Porque
eu garanto pra você que eu tô falando de alguém que tá de dentro, que eu tava meio que viajei, esqueci de falar a minha sequência do raciocínio que veio na minha mente. Que eu tô dentro. E quando você está dentro, você está passando, que você não consegue dormir, que você está angustiado, que você está desesperado, você não está tendo a percepção da presença do Emanuel. E ele é Deus conosco. Então, quando eu acordo de madrugada, pensando nas águas que eu estou passando, no fogo que eu estou enfrentando, eu falo assim, eu acordo e vem a preocupação. E amanhã como é que vai ser? E no final do mês? E agora? Eu coloco diante dele e falo assim, aqui, ó, esse horário é o horário de eu dormir. E a preocupação me acordou. E eu coloco ela nas tuas mãos e volto a dormir. Você entende que o Emanuel está conosco. E aí, se você vive preocupado, vive angustiado, você não tem ainda a percepção de que o Emanuel está com você. Então, para terminar essa live, eu queria deixar esse texto com você de Isaías 43:2. Quando você passar pelas águas, eu estarei com você. Os rios não vão te afogar. O fogo não vai te queimar, nem a chama vai arder. Porque às vezes só de chegar perto do fogo, a gente não consegue permanecer nem perto, porque começa a queimar e você nem encostou a mão no fogo, só de chegar perto já começa a queimar. Então, o que Deus está dizendo é que Ele estará conosco. E se está queimando, porque nós precisamos ter a percepção da presença dEle, do nosso Emanuel. Ele é o criador da água, ele criou todas as águas, ele criou o fogo, ele é criador. Então ele tem o controle das muitas águas, ele tem o controle do fogo. Lá no Salmo 104, de 7-8, fala que as águas e o fogo estão sob o controle de Deus. Vamos lá ler depois. Deus diz para as ondas, olha, vocês vão vir só até aqui. Deus traça o limite de onde até as ondas podem chegar. Então eu queria dizer para você hoje, de alguém que está dentro, de estar passando, eu estou passando. E eu sei que assim que eu passar por isso, eu vou chegar no lugar de conquista, de vitória, mas logo eu só tenho que esperar quando, mas que vai acontecer coisas mais difíceis pela frente, vai. Mas é muito bom a gente experimentar, sabendo que Deus tem o controle de tudo. Uma gravidez, a mãe precisa passar pelos 9 meses. E quando chega o bebê, quando chega aquele neném no colo, ela valeu a pena a espera, olha que presente. Sabe, a glória de Deus quer se manifestar na sua vida. Todas as vezes que a glória de Deus foi manifestada na vida de alguém na Bíblia, ela tornou aquele alguém pleno, tornou aquele alguém completo. Lá aquele cego, né? Quando estava aquele cego lá, os discípulos, quem foi que pecou? Foi o pai, foi a mãe, foi ele? Jesus não, ninguém pecou, mas foi para que a glória de Deus se manifestasse na vida dele. Sabe? Porque a glória de Deus não tinha só a luz para trazer nos olhos daquele homem. A glória de Deus ia tornar aquele homem completo, aquele homem pleno. Muitas vezes aquele homem queria só enxergar, mas Jesus tinha mais do que fazê-lo enxergar, porque a glória de Deus, ela satisfaz o desejo da sua alma, que você nem sabe que tem vontade, que você nem pensa, que às vezes você é satisfeito pelo que você queria, mas você acaba querendo mais ainda. Foi satisfeito, mas ainda não está satisfeito. Mas quando a nossa alma ela é satisfeita, você não fica buscando mais, você está satisfeito e pleno. É isso que a glória de Deus faz conosco. Enquanto nós estamos passando pelo vale, quando nós estamos passando pelas muitas águas, pelos grandes problemas, espere, não desista, aguarde. Assim como Corrie ten Boom, ela diz, né, na biografia dela, a frase que ela disse, olha, eu experimentei a presença dele no inferno mais profundo que o homem pode criar. E eu testei as promessas de Deus. E eu posso garantir que todas elas funcionam. Todas elas. Todas as promessas de Deus, todas, você pode contar com cada uma delas. Então, enquanto você está passando,
Se você vive aflito, vive angustiado, vive ansioso, experimenta a presença do Deus Emanuel e conta para Ele tudo que está te afligindo. Você vai passar um dia de cada vez, porque vem a aflição todos os dias, as angústias, enquanto a gente está passando. Mas aí tem o Emanuel para cuidar, te proteger, para que você não seja afogado nessa angústia, para que você não seja queimado por essa provação tão grande que você está passando. Um beijo e até amanhã às 6h30 com a graça de Deus. E eu tô esquecendo de orar, né, gente? Eu tô despedindo. Vou orar pela sua vida. Coloca a mão no coração. Eu vou orar por você. Diga para Deus por onde você está passando agora. O Emanuel está aí. Está dizendo, quando você passar, eu estarei contigo. Isaías 43, 2. Pai, eu não sei se os meus irmãos já estão passando ou vão passar. Em nome de Jesus, nosso amado Emanuel, faça com que os meus irmãos possam perceber a tua presença santa. Que em nome de Jesus os meus irmãos sintam agora um alívio desse peso tão grande nos ombros. Porque o Senhor é o nosso Emanuel. O Senhor faz com que as grandes águas, o fogo não nos queime, esses problemas que nós enfrentamos, essas lutas, o Senhor faz, a sua presença faz com que nada disso nos destrua. Porque o Senhor nos defende, o Senhor nos protege sobre as suas asas. O Senhor nos dá força. Um dia de cada vez. Mas o Senhor nos dá força para cada dia que nós abrimos os olhos. O Senhor tem força para nós, o Senhor tem um entendimento novo. Emanuel, nosso amado Emanuel, nosso Deus conosco. Abrace os meus irmãos neste momento, para que eles possam desfrutar da paz que excede o entendimento, do descanso, mesmo que ainda não tenham terminado de passar suas lutas, que eles possam desfrutar da sua presença hoje, agora, e experienciar esse descanso, mesmo que ainda não passou, mesmo que ainda não terminou, que eles possam experimentar a presença do Senhor, que é o nosso poderoso, grandioso e amado Emanuel. E agora, na autoridade que o Espírito Santo de Deus me dá por causa do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, eu ministro cura sobre você. Seja curado de toda doença do seu corpo ou enfermidades na sua alma, em nome de Jesus. Amém. Um beijo. Agora sim, né, gente? E até amanhã, 6h30. Tchau, tchau. Obrigada pela presença de todos vocês aqui. E gente aqui que tá comigo aqui desde o começo, obrigada. E obrigada, assim, porque vocês às vezes mandam alguns feedbacks para mim, às vezes lá no feed ou inbox. Eu queria dizer que vocês alimentam a minha fé com o retorno de vocês, viu? Obrigada. Cheiro.